Meus amores, vamos de Maqui e Fala, que hoje nós vamos falar sobre o preconceito com o neurodivergente, o preconceito com os TDAH, e acontecem dentro de casa já com a gente, tá? E a gente vai conversar sobre isso. Enquanto isso, vocês vão se arrumar comigo. Meu cabelo acordou assim hoje, ele está limpinho, porém desarrumado, né? Não está ajeitado. Então, eu vou tentar fazer um cabelo clean girl, um cabelo Valentina, da era Enzo Valentinas. Hoje eu achei uma graça, né? A gente tem um grupo de mães. Oi! Inclusive, se você quiser participar, o link tá na bio ali. É um grupo de mães, né? De TDAH e neurodivergentes, e qualquer mãe ali é bem-vinda. Onde nós trocamos ideias, né? De como cuidar dos nossos filhos TDAH, como melhorar a qualidade de vida deles. E uma das mães fez uma pergunta lá falando sobre a rotina de desodorante, né, higiene pessoal e tal do filho TDAH, né? E daí a gente tava conversando lá, que mesmo sem ter um filho TDAH, eu tenho uma que é típica, né, uma criança normal, com 12 anos, mas que a gente tem que estar sempre lembrando de desodorante, algumas coisas assim, sabe? Por mais que ela é super vaidosa, eles esquecem, né, gente? Então, daí a mãe falou bem assim, eu não sei, eu nunca sei diferenciar quando é o Enzo, quando é o TDAH ou é o Enzo o culpado, né? Por quê? Porque o filho dela acho que tem 12, 13 também. Por quê? Porque tem essa geração Enzo Valentina, né? Ai, gente, dá uma pena, meu cabelo limpinho, bonitinho, desse jeito eu fazer isso aqui com ele, mas vamos lá, né? Acho bonito isso aqui? Não, não acho. Eu tenho uma amiga que uma vez eu fiz o cabelo assim, pra ir num jantar, na época eu trabalhava no banco ainda. E nós fomos num sushi. Quando ela viu meu cabelo assim, preso pra baixo, ela disse, solta esse cabelo. Tu tá parecendo que tá fazendo faxina em casa. Ela disse. E, gente, não gostei. Tá horrível, mas vamos lá. Vou botar um outro brinco, será? Será que se eu colocar um brincão vai ficar melhor? Vamos ver aqui. Tinha um brincão aqui, dando sopa. Cadê meu brincão? Vamos lá. Gente, vamos conversar sobre preconceito com o TDAH? Sobre preconceito começar em casa? Onde tá meu brinco? Tem meu brinco. Vamos lá, gente, vamos conversar sobre o preconceito com o TDAH, que começa em casa muitas vezes, né? Outro dia uma mãe falou assim pra mim, que o marido dela não aceitava de jeito nenhum dar a medicação pro filho, que o marido não aceitava. Eu também já sofri com isso, tá, gente? Daí tem vídeo aí, vídeo curto meu falando sobre isso, e num outro momento eu comento um pouco mais sobre isso com vocês. Mas ela disse que o marido dela não aceitava de jeito nenhum que o filho dela tinha que tomar remédio. E ao mesmo tempo nós entramos num assunto sobre bebida alcoólica. E ela comentou, meu marido bebe. Não bebe muito, não é alcoólatra, mas ele bebe. E é muito difícil ele entender que ele, né, não vai poder beber, né? Não é que ele não vai poder beber, mas assim, eu, por exemplo, eu não bebo mais porque o meu filho não vai poder beber, né? Olha, gente, já melhorou? Não sei. Vamos fazer uma coisa diferente aqui. E eu vou hidratar meu rosto com esse aqui da NYX. E ela disse isso, né? Meu marido parar de beber vai ser difícil e tal. Eu disse, não, mas não é na força, né? A gente entender que aquilo ali é importante para os nossos filhos, né? É que a nossa geração se acostumou que sextou tem que beber, né? Que pra ser feliz tem que beber. Na verdade, a nossa geração é extremamente ansiosa, extremamente nervosa. É uma geração cheia de problemas que a gente sempre normalizou, né? Por exemplo, deixa eu ver isso aqui. A gente normalizou o uso da bebida alcoólica. Então, vamos lá, vamos falar desse caso ali. Não é uma crítica, tá, gente? Tô trazendo o assunto aqui pra vocês. O pai não aceita que o filho tome remédio. Um remédio que é feito pra melhorar a qualidade de vida de uma criança que tem uma neurodivergência cerebral. Ou seja, não é um antidepressivo. A Ritalina em si, por exemplo, ela é um remédio que ela é pra regulação da dopamina no cérebro. Não é que nem vamos pensar aqui, mulherada que vai me entender, sibutramina, que aumenta a serotonina, né? Que é um neurotransmissor ali, nem sei o que ele é, se é um hormônio, o que é, que aumenta ali a saciedade e a gente não tem vontade de comer tanto, entendeu? Depois a gente tira aquilo ali e a gente volta a comer normal, né? Então, sibutramina, eu tô falando, por exemplo. Então, ele é uma droga que age no nosso cérebro e só funciona enquanto o efeito tá funcionando ali. A Ritalina funciona mais ou menos do mesmo jeito. Ela, enquanto estiver lá dentro do nosso organismo, ela vai inibir, ela vai ajudar ali, na verdade, né? Não inibir nesse caso, ela vai ajudar ali na distribuição da dopamina, melhorando a qualidade de vida do TDAH, né? Ajudando a regular, ajudando a ter freio aqui no córtex pré-frontal, que é o grande problema do TDAH. E eu percebo pelo meu filho, gente, que quando ele tá medicado, se ele faz uma coisa errada, se ele for chamado na escola por alguma coisa errada que ele fez, sabe, fazer uma arte, alguma coisa, ou até em casa, eu posso saber que ele não tomou a medicação, que eu esqueci de dar, enfim, alguma coisa assim, ou que ele tomou a genérica, porque a genérica praticamente não funciona pra ele. E foi o que aconteceu, eu tirei ele pra escola nova, quando eu coloquei ele na genérica de novo, na escola deu um BO e eu, já sei, ele tá sem o freio funcionando. Pra mim, pro meu filho, só funcionou a Ritalina original. Gente, não falei da base, né? Que eu usei essa aqui da LF Pro. Hoje até esqueci de passar o hidratante aqui na região dos olhos. Eu gosto que é da LF Pro também. Esqueci de usar, tá? Mas cada dia é um dia. E agora eu vou passar o pó da LF Pro, só pra gente dar uma seladinha ali naquela região. Então, assim, ó. O que eu gosto de falar, sabe? A Ritalina, por exemplo, ela é um remédio, ela não é um antidepressivo, gente. Ela não é um calmante. Ele não é um remédio que foi feito pra drogar os nossos filhos. Se uma pessoa que não precisa toma, mesmo assim ela não vai ficar drogada, ela vai sentir alguns efeitos ali, pode até sentir mais efeito colateral. Inclusive essa é uma das questões que a pessoa que não precisa da Ritalina, quando ela consome, ela se sente mal, assim, no depois, sabe? Alguma coisa assim. Mas assim, quando o nosso filho precisa, no caso, que nem o meu filho, que ele precisa da Ritalina,
Hoje eu vou usar essa paletinha aqui, tá? Da Catherine Hill, maravilhosa. Aqui o iluminador quebrou, já tirei pra fazer o iluminador corporal. Vocês vão ver que linda que vai ficar. O meu filho precisa... A Ritalina é maravilhosa pro meu filho. Ajuda muito ele, entendeu? Então, assim, ó... A gente nega quando a gente não sabe dos efeitos positivos. Inclusive, quando meu filho começou a tomar a Ritalina, ele começou a tomar a genérica. E eu não notei tanta diferença assim. Tanto que nas férias eu parei de dar pra ele. Eu pensei, nem faz tanta diferença assim. Eu não quero ficar dando faixa preta pro meu filho, blá, 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 blá. Quando eu dei o original, mudei ele de escola, mudei rotina, mudei milhares de coisas, eu vi que ele virou outra criança, eu disse, não. Realmente, esse negócio aqui faz muito bem pro meu filho. E hoje, que nem eu disse, quando eu esqueço, às vezes final de semana, ele acorda mais tarde. Então, naquele horário, que é o horário que ele toma, já passou, ele não tomou, né? Então, eu esqueço. Às vezes eu esqueço, né, gente? Mas eu percebo no comportamento dele, eu percebo que ele tá sem freio, eu percebo que eu falo uma coisa e ele não consegue não fazer, sabe? A gente percebe. Então, o que eu queria erguer a bola aqui pra vocês? O questionamento é, quando é que foi que se normalizou aqui no Brasil a bebida alcoólica? Beber dentro da casa de 99% dos brasileiros, tirando os evangélicos, tá? Vamos tirar os evangélicos fora. A bebida é normal, é aceita, é uma droga, aceita, é uma droga que destrói milhares de famílias todos os anos. É impossível você estar assistindo aqui esse vídeo e você não conhecer ninguém. Isso se não foi dentro da sua própria família, que você conhece uma família, ou foi dentro da sua própria família, que foi destruída por causa da bebida alcoólica. Que teve brigas familiares, que teve separação, que teve divórcios, que foi um ambiente extremamente hostil, graças à bebida alcoólica, né? Eu aposto que tu conhece alguém. Todo mundo conhece. Isso se não for aí, na tua casa mesmo, como eu tô dizendo, né? E agora tu imagina. Gente, eu não mostrei pra vocês que eu usei, né? Carimbo aqui nas sobrancelhas, não tem cor, é só um gelzinho mesmo. Antes eu tinha usado essa paletinha aqui, o Power Pro eu já mostrei pra vocês, né? Vou passar um lapisinho no olho agora. Então, gente, quando é que foi que a gente escolheu demonizar os remédios faixa preta? Isso vem da época, eu acho que dos... Meu espelho tá loqueando aqui. Na época dos hospitais psiquiátricos, né? Na época, inclusive, gente, hoje eu tenho uma suposição minha própria. Porque eu tenho um familiar, que eu não vou citar aqui, que toma vários antidepressivos. Toma pra acordar, toma pra dormir, toma pra tudo. Só que hoje, eu vendo as atitudes dessa pessoa, eu tenho certeza que ela tem TDAH. Então, na verdade, ela só virou uma depressiva, ansiosa, porque ela não foi tratada pelo TDAH. E isso é o que o médico hoje, o neurologista, me explicou. Que o meu filho, em sendo tratado agora na infância, o TDAH, ele tem grandes chances de, na vida adulta, não precisar de remédio nenhum e ter uma vida totalmente normal. Ao contrário do que, se ele não se medicar agora, o risco de, na adolescência, ele ser muito ansioso, ele, inclusive, ter a possibilidade de usar droga, de cair nas drogas, no caso, de sentir prazer nas drogas. Você parar pra pensar uma coisa? Todos nós tivemos acesso à droga em algum momento da vida. Claro, alguns disseram não, né? Tô falando ter acesso, né? Ter acesso não é acessar. Eu tive acesso a várias e não acessei. Mas, assim, vários, sei lá, daqui a pouco você teve algum amigo que já usou cocaína. Eu tive, por exemplo, uma amiga que usou cocaína uma vez. Ela não virou uma viciada em cocaína, ela usou uma vez, deu os baratos nela lá, e depois, não sei por que motivo, ela decidiu não usar mais. Mas por que tem algumas pessoas que não conseguem largar? Que usam uma vez e não conseguem largar? Porque são essas pessoas que têm uma neurodivergência e uma maior propensão a vícios. E a notícia que eu tenho pra te dar, mãe de TDAH, é que o seu filho tem essa tendência. Então, o risco dos nossos filhos chegar lá na vida adulta e provar uma porcaria dessas, e gostarem e quererem ficar nessa porcaria é grande, se eles não tiver a dopamina já regulada, se eles já não entender como o cérebrozinho deles funciona, entendeu? Então, é sobre isso, gente. É por isso que a gente precisa tratar os nossos filhos desde pequeno. Eu ouvi sempre falar muito sobre a supermedicação, né? Sobre, estão medicando todas as crianças, estão drogando as nossas crianças. Mas, gente, eu não sei vocês, mas aqui na minha região, pelo menos, e as pessoas que eu conheço, de verdade, eu não conheço nenhuma criança que usa medicação, que usa essa Ritalina, que eu não visse a necessidade, sabe? Que eu acho que seja só uma criança mal comportada ou só com déficit de atenção. As poucas que eu conheço que usam, é que tem muitas famílias que usam e não falam, né? As pessoas têm vergonha disso. Vergonha devia ter de beber bebida alcoólica todo final de semana em casa. É sobre isso que eu tô falando com vocês, tá, gente? E eu não tô dizendo que não é pra ninguém beber, mas não é isso. Mas, gente, a gente tem vergonha do quê? A gente tem vergonha de medicar os nossos filhos pra eles terem uma qualidade de vida melhor. O que é isso? Isso é uma questão de assumir que nós temos filhos com problemas mentais. Na verdade, nem é problema mental, é uma neurodivergência que provavelmente você teve. Se você tem um filho TDAH, bem provável que você, a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família teve. E tá tudo certo. A diferença é que esses não foram tratados. Esses muitos caíram na bebida alcoólica. Esses muitos tiveram vários problemas aí na vida inteira. E muitos não tiveram problema nenhum porque conseguiram criar bons caminhos neurais. E aí, aquilo que eu falo aí num outro vídeo também, que uma criança atípica, num ambiente saudável, numa família estruturada, numa família saudável, pode ser muito mais feliz do que uma criança normal, digamos assim, né, de uma criança típica, criada num ambiente totalmente disfuncional, com brigas, com bebida, com droga, enfim, com todas essas coisas. Então, o TDAH não é um diagnóstico de infelicidade. O diagnóstico de infelicidade é você ter uma família desestruturada.
É você ter um pai e uma mãe que não conversam, um pai e uma mãe que divergem muito da educação dos filhos. É esse tipo de coisa que vai fazer com que o seu filho tenha dificuldades na vida. Isso vai fazer um adulto disfuncional, uma família desestruturada. É isso que faz um adulto disfuncional, tá, gente? Mais do que o TDAH em si, tá? Entendam isso. Deixa eu ver se eu fui clara. Eu vou repetir pra ser clara com vocês. Uma criança com TDAH, até com autismo, tá, gente? Criada num ambiente saudável, com muito amor, com ajustes aí de rotina, com uma escola acolhedora, uma série de coisas, ela vai ser um adulto extremamente funcional e feliz, mas ela tem mais chances de ser isso do que uma criança típica, né? Uma criança normal, modo dizer assim, sem nenhuma neurodivergência, criada num ambiente disfuncional, criada num ambiente sem pai, por exemplo, ou sem mãe, ou sem referências nenhumas, criada por não sei quem, ou mesmo com pai e mãe na mesma casa, mas brigando e se desrespeitando o tempo todo. Um ambiente familiar estruturado é mais importante. Gente, não precisa ser pai e mãe, tá? Não vem aqui o pessoal da lacração. Ai, mas isso aqui... Não, pode ser só a avó e a mãe morando junto na mesma casa. Mas se não existir respeito, se não existir amor, se não existir compreensão ali naquele ambiente, não vai ser disfuncional o ambiente. Pode ser dois homens, pode, enfim. Não é necessariamente a estrutura pai, mãe, não sei o quê. Apesar da gente saber que uma criança criada sem a mãe ou sem o pai, ela vai ter lá suas bengalas, né? Suas falhas, que podem ser corrigidas com o quê? Psicoterapia e psicologia, né? E psicólogo, que é uma coisa que o neurodivergente precisa, tá? Agora eu vou usar essa bruminha aqui. Então, assim, eu sou daquela premissa que todo mundo devia fazer terapia. Fazer terapia é maravilhoso. Eu não faço mais terapia porque é caro fazer terapia pra todo mundo aqui na família, mas eu queria que todo mundo fizesse toda semana. Acho que ia ser maravilhoso, nós seríamos seres humanos muito melhores. Mas, né, não tem como, então, pelo menos o seu filho neurodivergente precisa fazer. E as famílias de neurodivergente, elas precisam de muito apoio. As famílias, sim, elas se desestruturam por causa disso, mas na verdade... O que eu quero dizer? É que não é por causa disso. Às vezes isso é só uma desculpa pra botar pra fora tudo aquilo que a gente já tem dentro da gente, né? Toda aquela raiva, toda aquela mágoa que às vezes é da nossa infância. Às vezes o seu filho, neurodivergente, não faz coisas que você também não fazia. Só que se você não... A diferença da nossa geração pra eles é que se eu e você não fizesse, a gente seria expulso de casa. Se eu e você não fizesse... A gente pelo menos foi ameaçado disso. A gente seria espancado. Eu não apanhei, tá, gente? Se eu disser pra vocês que eu apanhei, eu tô mentindo. Meus pais não me batiam, apesar de eu ter 41 anos, os meus pais não eram aquele de dar surra. Eu me lembro que eu tinha uma melhor amiga que ela apanhava muito por qualquer coisa. Tipo, chegou tarde em casa, surra, 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 surra. Infelizmente, tá? Não é o caso, não era o meu caso, nunca apanhei dos meus pais, mas eu sempre fui ameaçada verbalmente que isso aconteceria, né? Se eu fugisse de casa, se eu saísse de casa, se eu desrespeitasse eles, se eu, né? Eu sempre tive essa ameaça, diferente da forma como a gente cria os nossos filhos hoje, né? E a gente sabe que não se deve fazer isso também, né? A gente sabe que não deve dizer pro filho que é pra ele ir embora, que se ele fizer tal coisa, a gente não vai mais amar ele. A gente foi criado dessa forma. Tu não sabia? Se você não sabia, você tem que saber disso, tá? A gente jamais deve colocar em xeque o quanto a gente ama os nossos filhos. A gente jamais deve dizer pra eles, eu só vou te amar se tu fizer tal coisa por mim. Só se tu buscar um copo de água, senão o pai não gosta mais de ti. Gente, pelo amor de Deus, né? A criança vai se criar totalmente insegura. E agora a gente não tá falando de típicos e atípicos, né? E neurotípicos. A gente tá falando de todo mundo. Já deu isso aí, né? Então, essa é a diferença nossa. E às vezes, quando a gente se depara com os nossos filhos, tendo tudo, conforto, meu Deus, vocês têm casa com ar-condicionado, vocês têm videogame, vocês têm tudo de bom de comida dentro da geladeira. Nós não tínhamos isso. Não sei você que tá me ouvindo, mas eu não tinha tudo. Não me faltou nada na minha infância, tá, gente? Mas eu não tinha tudo que os meus filhos têm hoje. Eu não tinha todo o conforto que eles têm hoje. Eu tinha, dentro das possibilidades dos meus pais, uma vida extremamente confortável. Mas eles têm muito mais do que a gente. Eles vão de carro pra escola, voltam de carro pra escola, eles vão no shopping todo final de semana. A gente viaja, a gente já foi no Beto Carreiro, a gente vai pra praia seguido, a gente vai em parque de diversões à vontade. Então, assim, a questão da alimentação em casa, a questão de diversão em casa, eles podem ouvir música, eles podem fazer várias coisas, tem quartos separados deles, enfim. Então, às vezes a gente briga com os nossos filhos, a gente desconta neles aquela raiva, tipo assim, vocês têm tanto, e eu não tive nada disso. Ou eles podem falar e a gente não pode falar. Tudo isso nos afeta. Só que isso a gente vai ter que tratar, a gente vai ter que trabalhar isso na gente, sendo típico ou não, tá? E a gente vai ter que ir pra terapia, se for o caso, que eu sou a favor de todo mundo ir pra terapia. Inclusive, terapeutas aí, se tiver alguma terapeuta que quiser fazer terapia comigo online, se quiser fazer aí, troca, permuta, tô dentro. Porque assim, a terapia é maravilhosa e nós, mães, principalmente, precisamos. Mas então é isso, gente, que eu queria deixar claro pra vocês. Para de ter medo aí, você mãe atípica, filho TDAH, filho com autismo, que seu filho não vai ser ninguém nessa vida. Eu já tive esse medo. Eu tô olhando no fundo do teu olho porque eu sei que você tem esse medo e eu também já tive. Não pensa isso. O amor, o carinho e o apoio todo que você der pra ele agora, em todo momento da vida, até ele, né, chegar lá em cima, você reforçar o quanto ele é especial, o quanto... Especial nem digo, porque especial todo filho é, o quanto ele é legal, o quanto ele é amado, o quanto ele é abençoado. E ele tem, lembra que todo TDAH
Todo autista, ele tem as suas altas habilidades, gente. Então, o teu filho pode ter dificuldade em algumas coisas, mas ele vai ter altas habilidades em algumas coisas. Se tu não achou as altas habilidades do teu filho, tem que explorar mais coisas aí, tá? Mas ele vai ter altas habilidades em alguma coisa, então foca nisso aí, busca isso aí. E eu tenho certeza, mãe, que com muito amor, com uma rotina adaptada, com medicação, se for o caso, o teu filho atípico, o teu filho neurotípico, o teu filho divergente, ele vai ser um adulto extremamente funcional e extremamente feliz, que é o que importa. E é o que a gente quer, né? O que a gente quer é levar bons seres humanos pro mundo. Um beijo, mamães, fiquem com Deus.